Boa noite aos irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecendo porque podemos estar aqui neste culto, adorando, louvando o nome do Senhor. Hoje eu vou pedir para o Mateus fazer a oração. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender um pouco mais em Ti, para dedicar esse momento ao Senhor, para estudarmos um pouco mais sobre Ti e para termos essa comunhão, Senhor. Peço que o Senhor abençoe esse culto e estenda Suas mãos sobre nós, nos protegendo e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tenho visto atentamente tua aflição e quero ver teu amor. Se meu povo eu sou.
Aqui essa música, o autor dela escreve falando: eu tenho visto, ouvido a tua aflição, e assim Deus age conosco, quando estamos em oração, quando falamos com Deus, dia após dia, quando falamos dos nossos problemas, das nossas dificuldades, o Senhor ouve, o Senhor nos atende, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele escolheu nos amar. E esse trecho que ele está utilizando para escrever essa música, o contexto que esse trecho está inserido é quando o povo estava no cativeiro do Egito. Aquele povo hebreu estava há 400 anos no Egito, e no final daquele período de 400 anos, o povo egípcio subjugou aquele povo. E o Senhor disse para aquele povo: eu tenho visto atentamente tua aflição, tenho ouvido teu clamor, e eu sou o teu Deus. Eu vou te tirar da terra do Egito e vou te levar para uma terra onde mana leite e mel. E assim Deus o fez. Deus levantou um homem, que foi Moisés, e esse Moisés, liderando aquele povo, tirou da terra do Egito, peregrinaram por 40 anos no deserto, e a promessa, a terra prometida lhe foi dada. E essa é a nossa certeza também. Nós vivíamos no pecado, podemos traduzir como o Egito, a terra do Egito, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza afastada de Deus, e Deus nos promete: eu vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel, você vai morar no céu para todo sempre, e essa é a nossa esperança. Estamos aqui como igreja, aqui nós podemos traduzir a igreja como o povo de Israel, que foi tirado do Egito para Canaã. Estou explicando brevemente o contexto dessa música, mais para frente vai ser necessário essa explicação, mas desta canção, faça dessa canção um motivo para você
se ajoelhar perante Deus e agradecer. Obrigado, Deus, por causa da tua salvação, por causa da libertação que o Senhor providenciou para todos nós. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque o Senhor nos livra do peso da morte, do pecado, e o Senhor nos resgata, nos toma para si, e o Senhor pede apenas que recebamos, que aceitemos esse presente, essa dádiva que o Senhor escolheu nos dar. Agradecemos porque o Senhor nos enche de bênçãos, o Senhor nos enche de amor, nos enche de graça, e só podemos te render glória e aleluia, porque o Senhor nos amou ainda sendo nós pecadores. Não merecemos esse amor, mas o Senhor assim o quis, e pela tua misericórdia fomos resgatados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu resolvi trazer hoje para a devocional um resumo do livro de Juízes, algumas questões que o livro aborda, e esses resumos que eu trago de alguns livros da Bíblia, eu quero que o irmão se aprofunde nisso e pegue a Bíblia e leia e abra e medite, e entenda, peça orientação do Espírito para, dessa forma, ler a Bíblia e ver e comprovar, e que se eu estiver falando alguma coisa errada, cada um de vocês vai poder me exortar, me advertir sobre um erro, mas vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Para falar de Juízes, obrigado. Falar de Juízes, a gente precisa de um contexto para quem não conhece certinho a história. Agora eu acabei de falar sobre a libertação do povo de Israel, do povo hebreu, que estava cativo na terra do Egito, e chegou a Canaã, que era a terra prometida. Nisso Deus levantou um homem chamado Moisés. Esse Moisés conseguiu trazer, graças à ação do Espírito Santo, conseguiu trazer o povo para Canaã. Essa viagem, os pormenores eu vou deixar um pouco de lado, mas essa viagem de 40 anos era para ser muito menor, se não fosse a rebeldia do coração daquele povo. Aquele povo pecou, e por causa desse pecado, a viagem foi mais longa do que deveria ser. Depois que Moisés faleceu, Moisés preparou um substituto chamado Josué. Josué, ele se tornou líder daquele povo, que agora eram só os descendentes daquele povo original que saiu do Egito. E Josué liderou esse povo. No final do livro de Josué, ele chama o povo para obedecer os mandamentos da Torá. Torá, para quem não sabe, pode destacar na sua Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aquilo é Torá, são os mandamentos de Deus, a história da criação do mundo, os mandamentos, repetição dos mandamentos,
uma contagem, que é ali no livro de Números, um censo que foi feito, e Deuteronômio, que foi uma retomada da lei. Esse pedido que Josué fez para o seu povo, para o povo de Israel, era para que com a obediência do povo de Israel se mostrasse o caráter de Deus. Porque o povo escolhido de Deus foi um povo escolhido para ser santo, um povo separado. Santo é separado, ungido para seguir a vontade de Deus. Mas o livro de Juízes, se você ler ele inteiro, basicamente ele se trata do fracasso do povo de Israel em obedecer a Deus e ser o exemplo para aqueles povos. Quando o povo de Israel chegou em Canaã, havia muita coisa a ser conquistada, porque tinha gente lá, os cananeus. Então, através de guerras, e mais guerras e muita violência, aquela terra foi conquistada. Os juízes, eles não são nesse sentido que nós temos hoje em dia, de um juiz de toga e dessa forma. Os juízes, eles eram líderes militares. Era como se fosse um chefe da aldeia que tomava as decisões mais importantes. Esse povo não tinha um governo muito bem estabelecido, e o governo que Deus providenciou para eles na época era desses juízes. O livro de Juízes é um livro bastante violento, é um livro onde se encontram muitos conflitos, muitas guerras acontecem. E essas guerras acontecem para que a terra de Canaã fosse povoada pelo povo de Israel, que era herdeira dessa terra. Porém, esse povo, cada vez mais, no decorrer do livro, se afastava de Deus. Isso acontecia ciclicamente. Primeiro, o povo tinha, nos primeiros livros, o livro começa com a morte de Josué, e Josué não deixou um sucessor estabelecido. Mas o povo pedia: Deus, o que devemos fazer agora? E Deus respondia: Deus, quem deve combater contra aquele povo? E Deus respondia. Mas uma característica desse povo é que, ciclicamente, eles tinham um modus operandi, né? um jeito de agir. Eles pecavam, se afastavam de Deus, cometiam os pecados dos cananeus, e aquele povo que era para ser santo, separado e que emanaria o caráter de Deus na sua vida, eles emanavam o caráter da própria pecaminosidade humana. O ciclo da moralidade de Israel acontecia: pecado, o castigo da parte de Deus, o juízo, né? o arrependimento do povo, a libertação através de um juiz e um período de paz. Mas isso aumentava muito, porque com o passar do tempo o pecado se tornava mais evidente, o arrependimento era necessário, e Deus, mesmo com homens extremamente falhos, que são esses juízes,
libertava o seu povo. E isso acontece durante todo o livro. Do capítulo 3 até o capítulo 16, são contadas histórias de alguns juízes e 6 deles têm maior destaque. Otoniel, Eude e Débora, que são líderes que essa história é uma história gloriosa, uma história em que o poder de Deus vem e resgata o seu povo das mãos dos cananeus. E nós temos alguns juízes também que têm uma história um pouco maior, Gideão, os 300 guerreiros que Gideão utilizou para lutar contra os medianitas. E Gideão tinha falhas de caráter, assim como todos nós. E ele deixava isso transparecer. Ele era extremamente violento e idólatra. Ele pegava o espólio de guerra, o ouro, e fazia um ídolo. Quando Gideão morreu, esse ídolo ficou para o povo e o povo adorou esse ídolo. Lembra do ciclo? Foi dada a redenção, período de paz através de um juiz, mas o povo de novo peca. Com esse pecado vem o castigo, com esse castigo vem o arrependimento, com esse arrependimento vem uma libertação proveniente de Deus, e dessa libertação um período de paz. E assim vai até chegar em Sansão. O livro de Juízes fala do fracasso de Israel em ser santo. Por que Israel não consegue? Justamente porque não dá. O povo não tinha uma lei, o povo não tinha ordens claras do que fazer e o povo não conseguia seguir. O povo constantemente se esquecia das ordens de Deus. Está lá escrito, não farás ídolos. E o povo faz. Não adulterarás, e o povo adultera. Essa é a condição humana. Não importa o que Deus fala, nós queremos nos afastar do que Deus fala. Não importa se a ordem é clara, a gente dá um jeitinho de borrar. E a aplicação que eu quero fazer para os nossos dias de hoje é a aplicação referente ao povo de Deus da Nova Aliança. Todo mundo sabe quem que é o povo de Deus da Nova Aliança? É a igreja. A igreja verdadeira de Cristo, onde estão os remidos e os salvos, é a igreja adornada, universal, preparada para a chegada do noivo. Mas eu quero falar da igreja, das igrejas locais, das igrejas físicas. Aqui nós temos 4 paredes, nós temos aqui umas colunas, os alicerces, tudo certinho. Foi edificada uma casa e essa casa é santificada, separada para Deus. Assim como as igrejas de qualquer denominação, de qualquer interpretação bíblica, tem que ser. O que eu quero atentar é que a igreja, assim como o povo de Israel, ela tem que obedecer a Deus e ser santa. E ela precisa influenciar o meio que ela está. E, infelizmente, ser evangélico, às vezes dá até vergonha.
falar que você é da igreja, as pessoas pensam, ih, porque, infelizmente, em vez da igreja influenciar o mundo influencia a gente. E o que eu quero dizer com isso? Nós, e por favor, eu não estou falando da Santa Igreja de Deus, que está separada, com os salvos, que tem seus membros falhos, tudo bem, mas essa igreja adornada e preparada para a vinda do noivo é uma coisa. Eu quero falar da igreja que está se moldando ao mundo. A igreja que tem um pastor condenado, que é o seu líder, que é o seu grande, que é sua grande influência. Igrejas que permitem o adultério dentro do seu estabelecimento. Uma igreja que permite a homossexualidade, fala, não tem problema com isso. A cultura moldando o caráter do cristão. Isso não pode acontecer. A gente tem que manter em nós e refletir em nós, através de nós, o caráter de Deus. Com isso eu não quero dizer que, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o que Deus disse para ser feito e o que Deus disse para não ser feito é palavra, é ordem, é mandamento de Deus e não pode ser ignorado. Por isso eu faço um apelo aos irmãos. Ao invés de serem influenciados, influenciem. Mostrem no seu trabalho. Olha só, cara dedicado ali. Olha como a Bia trabalha bem. Olha como o Mateus é justo. Esse é o caráter da igreja de Deus. Aquela pessoa que faz aquilo que agrada a Deus. Aquela pessoa que tem fidelidade, tem prazer e tem alegria em proclamar a palavra de Deus, em mostrar que tem o Espírito Santo dentro de si. Esse mostrar não deve ser algo externo. Tem que ser algo interno. Esse mover do Espírito Santo tem que estar dentro de você. Para que dessa forma você honre e você glorifique a Deus pela sua vida, pelo seu exemplo. Amém?
Estou bem, eu fico feliz e logo quero ver mais pessoas aqui dirigindo o culto, ainda mais que a gente sabe aí da capacidade de cada um. A irmã Flávia já me falou que gosta de criança, né? A gente vai reativar o nosso projeto, né? Colocar o povo aí com crianças, com adolescentes, com jovens, com músicas, etc., para que todo mundo possa, então, trabalhar na obra de Deus. E eu senti algo, sabe? Hoje eu cheguei, que o Israel ele se prepara, né, para fazer a direção do culto, preparar o louvor, e eu identifiquei uma coisa. Em cada um de nós, existe o homem, a Bíblia fala, até quarta-feira eu falei sobre isso, sobre o homem interior, né? O homem interior, que é o ser espiritual que nós somos, lá dentro, o nosso contato com Deus. E tem o homem periférico. O que é o homem periférico? Seria é como se fossem 3 camadas, né? Tem o homem interior, o homem periférico e tem o homem exterior. São cascas. Os irmãos ouviram falar assim, aquela pessoa é casca dura, já ouviram falar? Já? É o homem exterior. Tem gente que é casca dura. Então, o que é o casca dura? O casca dura vem na igreja e às vezes não sente nada, né? A palavra bate nele e volta. Tá? E daí, né? A gente tem que orar dobrado, jejuar dobrado, tem que clamar dobrado, pedir a Deus dobrado, para ver se Deus quebra a casca dura, para que o Espírito toque, pelo menos nas suas emoções, que seria o homem periférico, né? E daí, muitas vezes, o que acontece? Deus, o Espírito Santo, toca, quebra a casca dura, né, o homem exterior, e toca no homem periférico. Mas já tocou no homem interior? Ainda não. A pessoa ainda sente, ela participa, ela canta e tal, ela percebe que tem algo acontecendo. Mas ainda falta quebrar o homem periférico e entrar lá no homem interior. Quando Deus toca no homem interior, né, daí acontece algo extraordinário, assim. Porque é uma sensibilidade espiritual, é um quebrantamento, né? A pessoa vai falar sobre a Bíblia, ela não se contém, e vem as lágrimas, porque aquilo é tão espiritual, tão profundo, e daí ela vai ler um texto e ela se derrete. Eu estou falando isso porque hoje o Israel estava me contando o que ele ia falar, e ele não conseguia falar. Eu pensei assim, Deus tocou lá. Aonde? No homem interior, né? Quando eu estou ali sentado,
eu fico pensando, Senhor, toca-me, lá, quebranta-me, lá no homem interior. Quando a gente fala de quebrantamento, é o homem interior. E a igreja, ela é diferente quando se permite ser tocada lá dentro. Que a palavra entra como uma espada. Tem lugares que o pregador vai pregar e ele já sabe, ele tem que fazer de alguma maneira para quebrar o homem exterior. Daí, se ele consegue, através da pregação, quebrar o homem exterior, ele já fica feliz, né? E daí ele pensa, agora eu preciso quebrar o homem periférico. E ele continua pregando, pregando e martelando, porque a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Lembram disso? Daí ele vai. E daí, se ele consegue quebrar o homem periférico e entra no homem interior, dali a pouco está todo mundo ali vendo Deus, contemplando Deus, adorando a Deus. Mas é uma missão difícil. E tem muitos pregadores, essa não é a minha pregação de hoje, tá? Tem muitos pregadores que se contentam em tocar o homem periférico. Para tocar o homem periférico é fácil, porque se quebra aquela casca, que é aquele primeira rejeição, assim, que a pessoa está casca dura, e você conta uma piada. Daí a pessoa, que legal, então, esse daí é bom, né? Fez dar risada. Mas tocou no homem periférico. Às vezes ainda está até na casca dura. Uma forma de exemplificar isso é uma ilustração já bem conhecida pelos irmãos, de um artista do teatro. Ele recitou esplendidamente o Salmo 23. No final está todo mundo aplaudindo, porque era muito bonito aquele artista, falando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Depois veio um pastor velhinho lá e recitou o Salmo 23. No final estava todo mundo chorando, porque um conhecia o Salmo e outro conhecia o pastor do Salmo. E aquele que conhecia o pastor do Salmo tocou no homem interior. E o Espírito agiu. É totalmente diferente. Por isso que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que pensar assim, Senhor, toca-me no homem interior. Foi o que Paulo orou lá em Efésios. A gente leu quarta-feira. Que o Senhor toque no homem interior, no mais profundo, para a compreensão das coisas de Deus. Então, Israel, estou feliz. Você está dando os primeiros passos, mas eu fico feliz em ver assim porque é bem assim, às vezes a gente não consegue falar, porque teve com a palavra, daí não consegue falar. Porque começa a falar da palavra, o Espírito se remove no interior, quebranta, e daí, muitas vezes, sabe o que vem? Vem gemidos inexprimíveis, dados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 3 de Daniel. Vamos continuar. Semana passada nós falamos do sonho de Nabucodonosor. E lembram do sonho, né? Ele sonhou com uma estátua, a cabeça de... Alguém me fale. Essa parte aqui era de... A parte aqui do meio era quê? Bronze e embaixo ferro com barro, né? 4 reinos. Quais eram os reinos? Cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor. Essa parte aqui era o reino Medo-Persa, que era de prata. E daí o reino grego, de bronze. E daí o Império Romano, barro e ferro, né? E depois ainda no sonho viria
um reino que não teria fim, que era o reino de Deus. E ali Deus deu então a mensagem, através do sonho de Nabucodonosor, do desenvolvimento da história até a chegada do reino de Deus em Cristo. E Daniel falou: a cabeça de ouro és tu, ó rei Nabucodonosor. Mas o rei Nabucodonosor era um rei egocêntrico, era um rei megalomaníaco, era um rei que se achava. Daí o que ele fez? Nabucodonosor, ele disse assim consigo mesmo: eu sou a cabeça de ouro? Mas de jeito nenhum. Eu sou todo de ouro. E daí ele mandou construir uma estátua de ouro inteira, de 30 metros de altura, é um prédio, 3 metros de largura, toda de ouro. Era a estátua do rei Nabucodonosor, porque ele pensou assim: eu sou cabeça de ouro? Não, eu sou ouro inteiro. Ele queria ser grande, ele queria ser maior, ele queria ser adorado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos ler então o texto. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, 30 metros de altura, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Levantar uma estátua é o equivalente hoje em dia a levantar ícones. Os irmãos sabem o que é um ícone, né? Quando a gente vai no computador, o Guilherme sabe, né? Tem diversos ícones que são representações. E ali era a representação da sua grandiosidade. E a humanidade tem a tendência de levantar ícones. Então, a edificação de ícones, hoje em dia, significa a edificação de filosofias, a edificação de estátuas, a edificação de edifícios. Os irmãos sabem que existem países aí que se orgulham da altura dos seus edifícios, que representam a sua grandiosidade. Quando atacaram os Estados Unidos, atacaram o quê? As torres gêmeas, porque elas representavam a grandiosidade da nação. E quando caíram as torres, houve uma vergonha mundial e era mistério para os americanos pegarem aqueles que derrubaram aquela torre, porque era uma representação, era um ícone daquela sociedade. Tem pessoas que levantam igrejas, ministérios, que representam a grandiosidade de si mesmos, e eles querem ser adorados por isso. E pessoas, né? Ídolos da sociedade moderna, homens que se colocam como parâmetro para serem vistos, adorados pela sociedade. Nabucodonosor edificou um ícone que o representava. Era uma estátua enorme, toda de ouro, com 30 metros de altura. Existe um simbolismo também, porque esse ícone foi edificado na Babilônia. Os irmãos se lembram de Babel? Da Torre de Babel? Então, quando se fala da Babilônia, a gente já liga com Babel, né? Porque são representantes de uma continuidade. E a Torre de Babel era o símbolo da independência de Deus quando eles edificaram aquela torre, e aquela torre tinha a intenção de chegar até Deus, até os céus, trazendo a independência total de qualquer coisa sobrenatural e transcendente. Foi quando Deus olhou de lá e disse: eia, desçamos e vamos confundir as línguas, porque aquela torre tinha sido construída para que os homens ficassem unidos, em desacordo da ordem de Deus. Qual que era a ordem de Deus? Crescer e multiplicar e encher a terra.
E o povo dizia, vamos ficar juntos, porque juntos somos fortes. Eles queriam ser um. E Deus olhou, olha, não há limite para o que eles possam construir. E daí Deus resolveu dispersá-los, confundindo as línguas. E é uma ideia daquela época já, do que nós temos hoje, o globalismo, né? O que é o globalismo? É a ideia de nós não termos fronteiras, de nós, como sociedade mundial, sermos um só povo, com um só líder, com uma só intenção e propósito. E isso está sendo construído nos dias de hoje. E vem o iluminismo, lembra do iluminismo? Que acaba dizendo assim, a iluminação de Deus deixa para lá, a iluminação está no homem. O homem é o iluminado. Iluminado pelo quê? Pela ciência, pelo método científico. Assim não precisamos mais de Deus. E vamos construir um ícone aonde o homem seja o centro, aonde a sabedoria do homem seja central, onde a capacidade do homem de resolver problemas seja única a ser colocada à frente de qualquer circunstância. E nós vimos isso agora durante a pandemia, né? Toda hora na TV, a ciência, a ciência, a ciência. Uma ciência dogmática, religiosa e não questionável. Sendo que nós sabemos que a ciência só é ciência se ela puder ser questionada, testada, né? Porque sempre, depois de uma ideia científica, vem um outro cientista que complementa, completa, expande e traz um novo paradigma. Senão vira religião. Mas o homem no centro é a sociedade que nós vivemos. Significa que existe, irmãos, entre a estátua erigida pelo rei Nabucodonosor, para falar da sua grandiosidade, existe um paralelo muito grande entre esse evento babilônico e os acontecimentos recentes da nossa sociedade. E a igreja, mais do que ninguém, precisa enxergar esse fato. E o primeiro que a gente percebe é que há uma exaltação de uma elite, de um grupo especial, em detrimento do povo, que não tem muito o que dizer, segundo eles. A palavra de Deus nos diz assim, então Nabucodonosor, o rei, mandou reunir quem? Os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, toda a elite, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o povo? Bastava ao povo obedecer aos ditames daquele rei déspota e soberano. E ele chama, então, aqueles que têm influência na sociedade. É o primeiro aspecto que nos assemelha a este momento, quando um grande ícone social tem sido erigido nos dias de hoje. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Os irmãos percebem que existe toda uma sociedade calada e toda uma determinação que vem de cima para baixo daquilo que a sociedade deve aceitar e cultuar de uma maneira ou de outra. Hoje nós vivemos a adoração e o culto antropocêntrico. Há uma visão de mundo que tira Deus
da história dos homens. Segunda coisa que nós encontramos nesse evento de Nabucodonosor, na construção, no levantamento dessa estátua que o representava, é a instrumentalização da cultura. Nós vivemos isso na nossa sociedade também. Quando a cultura é utilizada para os propósitos dos poderosos. Diz a palavra de Deus que o arauto apregoava em alta voz. Um arauto saiu lá no meio do povo, em todos os cantos daquela sociedade, e dizendo assim: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, ou da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, e de toda espécie de música, prostrai-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. É a instrumentalização da cultura, da música, né? Dos artistas. Quando a gente vê hoje em dia a mesma coisa acontecendo, existe um grupo que surgiu na Alemanha, até o Mateus já recebeu um dos livros dele para ler, né? Que é a escola de Frankfurt, né? E o que eles fazem? Se vocês lerem os livros deles, eles dizem assim: nós conseguiremos modificar o mundo implantando as ideias do socialismo e do comunismo a partir dos meios culturais, a partir da música, a partir das pinturas, a partir da arte, para que o povo abandone qualquer ideia de Deus, porque a visão socialista é uma visão ateísta, por isso que não existe crente comunista, por isso que não existe crente socialista, por isso que não existe crente de esquerda. Por quê? Porque a esquerda, desde os seus primórdios, apregoa que se deve ensinar, e através da cultura, que Deus não existe. Que a vida surge a partir do momento em que o bebê se faz alguém que tem um contato social. Por isso que eles pregam o aborto até os 9 meses. Existem alguns lugares nos Estados Unidos que uma grávida de 9 meses pode ir numa clínica livremente e tirar o seu filho, aquela criança. Porque ela ainda é um bolinho de carne, só é vida quando tiver contato, olho a olho, face a face, com a sua mãe. Em volta aqui do Brasil, nós temos diversas nações que já aprovaram o aborto até os 6 meses. 6 meses. Praticamente é quando a Rebeca nasceu. Né? Quando a criança já está toda formada. Então não existe crente de esquerda, crente que aceita aborto, que é assassinato de crianças, né? Crente que aceita um mundo sem Deus, o ateísmo, né? Crente que aceita valores que são contrários às Escrituras. Por exemplo, não existe crente de esquerda, porque a esquerda defende. E a Bíblia fala do homossexualismo no Velho Testamento. O que dizia no Velho Testamento que deveria acontecer com radical assim? Se você é crente do Velho Testamento, você está em pecado porque você não está fazendo o que lá manda. E não que nós estejamos defendendo isso, porque nós não somos do Velho Testamento, nós somos do Novo Testamento. E o que diz o Novo Testamento? Ele vai para o inferno.
e que ele precisa ouvir o Evangelho, e que ele precisa se converter, e que se ele se converter, ele será salvo, mas se ele não se converter, ele está perdido. E na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis vós, não herdarão o reino dos céus? E vocês foram assim, mas hoje já se converteram. Significa que na igreja de Corinto tinha pessoas que tinham sido, mas que se converteram, tiveram a vida transformada, que foram purificados. Agora, uma ideologia que defende algo contrário à palavra de Deus, aos princípios do Senhor, ela deve ser rejeitada, mesmo que ela seja estimulada através da cultura, através da música, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita. Não importa. Nós não nos prostramos a isso, porque nós somos do Senhor. E hoje nós vemos a cultura instrumentalizada para a defesa de valores não cristãos. O arauto ia em todos os cantos daquele reino, com música, com banda, com instrumentos, e dizendo: quando vocês ouvirem o toque da trombeta, adorem a estátua de Nabucodonosor. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Terceira coisa que é semelhante, o estabelecimento de um pensamento único e a cultura do cancelamento. Nós estamos vivendo isso, né? Hoje em dia não se pode discordar. Agora, recentemente, alguém comprou o Twitter. Aquele grande milionário, Elon Musk, é isso, né? E daí o que aconteceu? Nós descobrimos que havia um algoritmo que impedia o crescimento dos conservadores e estendia o crescimento da esquerda. E quando esse indivíduo comprou o Twitter, daí eles foram esconder, porque isso é crime, né? É crime você só mostrar um lado da história para formar a mente, através de uma engenharia social, formar a mente da sociedade. Então eles tiraram alguns elementos desse algoritmo e, de repente, todos os canais conservadores, não do Brasil, mas do mundo, começaram a ganhar 200 mil inscritos, 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, do dia para a noite. E os canais de esquerda começaram a perder, e perdiam 200 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil, porque havia uma manipulação para fazer o quê? O estabelecimento de um pensamento único na sociedade. Por exemplo, eu quando estava estudando, eu era o pensamento e a voz divergente numa turma de mais de 40. Por quê? Porque qualquer um que falasse Deus seria ridicularizado. Qualquer um que dissesse a Bíblia seria ridicularizado. Porque o pensamento único era a não existência de Deus, e o pensamento único era que a pessoa nasce homossexual, não é uma escolha, muito menos pecado, segundo eles. E qualquer pensamento divergente era colocado lá embaixo. Ainda bem que eu era mais velho um pouquinho, tinha um pouco de experiência, conseguia fazer a minha voz se ouvir, a tal ponto de poder ter falado muito da Bíblia.
Mas o normal é o cancelamento da pessoa. Sabe o que é o cancelamento? É calar a voz dela, é calar a existência dela, é fazer de conta que ela não existe. Todos os livros conservadores do mundo foram cancelados da universidade. E lá só se usava e se lia. Escola de Frankfurt. Somente. Porque seria o estabelecimento de um pensamento único. Isso aconteceu também lá. Diz assim, ó. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, todos, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos os povos e línguas daquele reino, com pensamento único, ouviram a trombeta, começaram a adorar aquela estátua de ouro de 30 metros de altura. Ainda não tinha aparecido um pensamento divergente. E quando eu falo da cultura do cancelamento naquela época, a gente está falando da época de Nabucodonosor, qual que era a cultura do cancelamento lá? Os irmãos sabem? Fornalha de fogo, né? Será que hoje em dia jogam alguém no fogo porque pensa diferente, porque crê em Deus, porque crê que Deus fez homem e mulher, porque crê que Deus criou o mundo em 7 dias, porque acredita no livro de Gênesis, porque acredita na Bíblia? Será que existe isso? Irmãos, é o período em que mais morreram crentes em toda a história do cristianismo. Sabe quando foi? Foi a partir do estabelecimento do iluminismo. Foram perseguidos, foram aviltados, alguns foram queimados, outros foram fuzilados no pelotão de fuzilamento, outros foram decapitados. E se hoje nós estamos aqui na igreja, é porque teve um pessoal que, mesmo tendo sido cancelado através da morte, o sangue dos mártires, como diria o teólogo, vira semente. E nós estamos aqui porque alguém lutou pela Bíblia, porque alguém lutou pela palavra, porque alguém continuou a pregar, porque alguém foi até a morte em nome do Senhor Jesus e levantando a voz de trombeta a respeito da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Mas esse pensamento único se estabeleceu lá na Babilônia. Todos se prostraram. Outra coisa que é muito parecida é a sociedade de vigilância e sinalizações de virtude. Porque todos se prostraram, menos quem? Sadraque, Mesaque e Abdenego. E daí o que aconteceu? Diz a palavra de Deus, olha só o que aconteceu. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus
os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Os irmãos estão vendo? Olha aqui, ó. Uma sociedade de vigilância e sinalização de virtudes. O que é uma sociedade de vigilância? Baixa um decreto, né? Proibido abrir igreja. Vocês já viram isso em algum lugar? Hã? Proibido, porque nós estamos protegendo a saúde de vocês. Proibido abrir igreja. Daí vai lá um pastor e abre a igreja. Coloca o isolamento, tudo certinho, máscara, álcool em gel. E daí um vizinho, qualquer, um transeunte, liga lá. Ô rei, o decreto não foi tal e tal e tal, mas tem um careca aqui, que é pastor, nem sei se é pastor mesmo, se estudou alguma coisa na vida, e ele está lá fazendo um culto, estão cantando. É a sociedade da vigilância. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala que haverá uma época em que os inimigos do homem serão aqueles do seu próprio lar. Que o pai vai entregar o filho vai entregar o pai, a mulher vai entregar o marido vai entregar a mulher, para que a hegemonia da sociedade se estabeleça, e todas essas ações vão ser consideradas como ações de virtude, porque a pessoa precisa demonstrar virtude, né, para a sociedade. Eu sou bom, por quê? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou dentro da cartilha, mesmo que a cartilha seja anticristã, mesmo que a cartilha seja antibíblica, mesmo que a cartilha seja uma oposição radical a Deus. E a minha sinalização de virtude é denunciar o Romildo, é denunciar a Bia, é denunciar o Mateus, ou todos aqueles que não se submeteram a uma sociedade de pensamento único. Aonde que já aconteceu isso recentemente? Tá? Pelos idos de 1938, 39, Segunda Guerra Mundial, lembra? Tá? Qual que era a ordem? Matar judeu. E daí tinha alguns lá que escondiam judeus em suas casas. Os irmãos conhecem a história daquela menina? Como é que era o nome dela mesmo? Anne Frank. Tá? Os irmãos sabem a história do Dietrich Bonhoeffer, né? Que escondeu, pastor que escondeu muitas famílias. Eu contei recentemente a história da Ucrânia, que quando foi invadida pelos nazistas, famílias se levantaram para proteger judeus que seriam assassinados. E daí tinha outro grupo. Como é a sociedade da vigilância, era o grupo que denunciava, que dizia, o cristiano está escondendo lá uma família. E daí todos eram perseguidos. E eu quero dizer, irmãos, que nós estamos nos aproximando de uma sociedade de vigilância e com sinalizações de virtude, porque a virtude vai ser eu denunciar o outro. Se os irmãos lerem os livros de ficção, 1984, ou aquele da Revolução dos Bichos, que trata do que está acontecendo hoje em dia, os irmãos vão ver como se estabelece uma sociedade de vigilância
e de perseguição, onde os inimigos são aqueles que estão ao nosso lado. Eles acusaram e disseram: há uns homens, estes homens não fazem caso de ti. E daí o rei os manda chamar. E aqui nós temos mais um acontecimento muito recente, que são os campos de reeducação. Os irmãos sabem o que é um campo de reeducação? Existe hoje em dia? Os irmãos sabem? Existe ou não existe? Existem. O que é um campo de reeducação? A Miriam, vamos supor que ela está morando num país lá, e daí ela crê em Deus. Vai precisar ser reeducada. Vai para o campo de reeducação. Que na Segunda Guerra Mundial era chamado do quê? Campo de concentração. Só mudou o nome. Porque precisa mudar a mente dessas pessoas. Já falou que precisa de escolas de reeducação para esse pessoal de extrema direita, que na verdade são os crentes. Que não é extrema direita, não. São aqueles que creem em Deus ainda. Que ainda se reúnem como igreja. Que não se dobraram. O rei diz assim: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, das gaitas, ou da gaita de foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Isto é, eu vou te dar mais uma oportunidade. Ouvindo a música, eu fiquei imaginando a música da Anitta aqui, né, talvez, não sei. Ou as minhas meninas aí estão lá em música clássica, né? Músicas de coral, também. É a cultura. Mas quando ouvirem essa orquestra, se estáis prontos, adorem a estátua. Mudem a cabeça, mudem a mente, enquanto há tempo, porque as consequências virão. E ele diz assim: mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós vivemos uma sociedade que está caminhando para isso. E como vencer tal estado de coisas e glorificar a Deus numa sociedade adversa? Nós vamos falar rapidamente sobre isso, não negociando valores eternos. Nós recebemos valores eternos. Nós recebemos valores que não podem ser negociados. Ainda mais esse povo aqui, né? Que nasceram, a maioria, em igrejas que pregam o evangelho da graça de Deus. Quem conhece o Senhor, quem conhece a sua palavra, não negocia. Mesmo diante da morte. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Eles estão dizendo o seguinte: rei, tem um Deus que pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim nós não negociamos. Porque tem a teologia da prosperidade que diz que para Deus não existe senão, né? Só existe o sim, né? Não, ó, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o que eles disseram? Deus nos livra, mas se não livrar, a gente vai do mesmo jeito para a fornalha, mas não negociamos valores. E quem está na universidade não negocia valores. Quem está no trabalho não negocia valores. Quem está nessa sociedade não negocia valores. A palavra de Deus não foi feita para você negociar, mas para você obedecer. E quando você começa a negociar, você escapa da fornalha dos homens. Mas, infelizmente, não escapa do fogo eterno. Virando as costas para Deus. Virando as costas para a palavra. Só para ser aceito numa sociedade de pensamento único. Segunda coisa, disposição para o martírio. Quem aqui tem disposição para o martírio? Nós vivemos hoje uma sociedade que se você não estiver pronto para morrer, você não está pronto para ser de Jesus. Disposição para o martírio é morrer por aquilo que você crê. Sabe por quê? Existe um princípio muito simples. Bons motivos para viver são bons motivos para morrer. Entendem isso? Se você não tem valores pelos quais você daria a sua vida é um fracasso. Porque você não está abraçado a valor eterno nenhum. Você negocia esses valores insignificantes da sua existência. Mas se você está atrelado a valores eternos, você diz, olha, o meu Deus, Ele pode me livrar, mas se não me livrar, mesmo assim, não vou ceder. Porque eu estou mais propenso a morrer do que a pecar. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. O rei ficou irado, mandou esquentar mais a fornalha. Aqueles homens santos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, homens corretos e justos. Para resumirmos, o rei disse assim, pega aí os soldados mais fortes e levem eles, amarrem eles e joguem esses jovens dentro da fornalha. E eles foram lá e a fornalha estava tão quente que morreram os soldados que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abdenego, e esses caíram, né? Esses 3 homens de Deus caíram dentro da fornalha, e o rei lá assistindo. Daí o rei manda chamar lá, me diga uma coisa, não foram jogados 3 dentro da fornalha? Como que eu estou vendo 4? E esse 4º tem a aparência de um filho de Deus. E aqui a gente aprende uma coisa, irmãos, extraordinária, que nós precisamos ter, que é a convicção da presença infalível do Senhor em qualquer situação. Os 3 foram jogados na fornalha, mas tinha 4 dentro da fornalha, porque o Senhor se faz presente, por causa da tua fidelidade, por causa da tua coragem, por causa da tua prontidão em obedecer,
porque você não negocia com as trevas, porque você não negocia com o pecado, porque mesmo que toda a sociedade esteja de joelhos, a tua voz é alçada e se levanta para aclamar o nome do Senhor. E o Senhor se faz presente. Essa é a promessa de Deus. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daí o rei manda vir aqueles homens e diz: Sadraque, Mesaque, Abdenego, venham cá. E aqueles homens saem intactos, não tinha nem cheiro de fumaça da fornalha. Todos ficam admirados. E o rei coloca esses 3 homens como líderes, governantes, no meio do seu povo, e baixa um decreto. Toda aquela nação deveria agora dar honra ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Faz diferença você marcar posição. Hoje eu quero falar principalmente a você, jovem, que a pressão sobre a sua vida vai ser tremenda. Por causa da sociedade que vivemos hoje. Mas lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E lembre-se da promessa da presença do Senhor na sua vida. Se você estiver disposto a honrar a Deus em qualquer circunstância da sua vida. E assim todos nós, e assim a igreja do Senhor também. Amém? Feche seus olhos. Eu não ouvi um amém. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que encontramos no capítulo 3 de Daniel, daquele rei orgulhoso, megalomaníaco, que queria implantar uma adoração a si mesmo, num regime onde ninguém pudesse discordar de nada. Muito obrigado, porque o Senhor levantou servos fiéis, que fizeram, Senhor, o contrapeso dessa história e venceram em nome do Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa só. Peço a tua bênção, peço o enchimento do teu Espírito para cada um de nós e que possamos marcar, Senhor, posição no meio dessa sociedade que tem se decomposto cada dia mais. Pedimos que a tua igreja seja a voz do Senhor neste mundo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Todas as coisas podem ver.
Santo e eterno Deus, obrigado, porque pelo seu poder o Senhor nos livra, nos liberta, nos salva. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos liberta, que entregou seu Filho, que por meio deste nos salva, nos liberta, nos traz a paz no coração, e não nos resta nada a não ser aceitar
E queremos que este milagre, o milagre da transformação do homem, o novo nascimento, alcance cada pessoa, alcance de forma grandiosa a vida de cada um que esteja ouvindo, que ouça esta palavra na internet ou aqui na igreja. Que o Senhor manifeste a tua glória, que essa bênção seja recebida, Senhor. Estamos aqui solenemente entregando dia após dia a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor comande, para que o Senhor governe na nossa vida e que a nossa direção seja sempre o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse culto, obrigado por essa mensagem, obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama a cada um de nós. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. O pastor pode vir dar a bênção apostólica. Então nós nos reunimos sexta para orarmos ao Senhor juntos, às 18 horas. Senhor, abençoe o teu povo e proteja de todo o mal, nós te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão e que Deus abençoe.